Advogados de Reddit, quais são algumas leis, loopholes interessantes? Eu digo regularmente às pessoas que não há número mágico em uma taxa de DUI, embora exista um limite legal de DUI, 0,8 nos estados, acima do qual você é automaticamente considerado prejudicado desde que a leitura seja considerada válida e admissível. A maioria dos estados tem leis que permitem que qualquer quantidade de álcool em seu sistema se qualifique para a taxa se o estado puder mostrar a quantidade. Não importa o quão baixa, suficientemente prejudicada a sua capacidade de operar o veículo. Aqui temos DUI, dirigir sob influência, e DW, dirigir embriagado, como, basicamente, leis separadas. A primeira requer 0,8. A segunda requer uma demonstração de que você estava embriagado até um ponto em que sua capacidade estava suficientemente diminuída. Fato engraçado de jogar fora no bar local quando alguém começa a falar sobre como tinha 3 cervejas e está abaixo do limite legal portanto, não vai conseguir um DUI como resultado. Como advogado, vou dar uma resposta séria, que pode não ser super interessante para o leigo, mas um exemplo de uma verdadeira lacuna. Na Austrália, como na maioria dos países desenvolvidos, temos um conjunto de leis destinadas a impedir que a administração da empresa fuja indevidamente dos credores das empresas de responsabilidade limitada. Assim, por exemplo, se sua empresa está indo por água abaixo e assim você decide simplesmente transferir todos os ativos da empresa para si mesmo, ou se você continua a acumular dívidas que possivelmente não poderia pagar, então você pode ser responsabilizado. Para ser responsabilizado pelo acima exposto, o liquidante da empresa precisa ser capaz de provar que a empresa estava insolvente no momento em que você se envolveu na conduta imprópria, o que necessariamente requer a análise dos registros financeiros da empresa. Se a empresa nunca manteve registros financeiros, o que por si só é uma violação da lei, então presume-se insolvência. Para evitar que os diretores da empresa possam evitar a responsabilidade dessa forma. Agora, para a brecha, a presunção acima só se aplica se sua empresa não manteve ou reteve registros financeiros. Entretanto, no momento em que sua empresa está em liquidação, o equivalente à falência nos Estados Unidos da América, um diretor de empresa deixa de ser um agente da empresa. Portanto, se eles pegarem os livros da empresa e os destruírem, então a presunção de insolvência não se aplica, já que não foi a empresa que os destruiu. Você pode ser processado pela destruição dos livros da empresa, mas, na prática, trata-se basicamente de uma multa de pulso, desde que você possa viver com isso. Isso significa que você pode escapar virtualmente de qualquer conduta ilegal que tenha praticado enquanto dirigia a empresa. O acima exposto pode não ser algo que apareça todos os dias, e pode não ser motivo de grandes conversas em festas, mas uma lacuna bastante grande que faz uma enorme diferença para a responsabilidade de um diretor na Austrália. Está bem. 544b do Código de Falências permite ao administrador judicial, basicamente uma pessoa designada para cuidar dos credores em um caso de falência, afirmar os direitos que os credores reais poderiam reivindicar, a fim de trazer a propriedade para a massa falida. Por exemplo, digamos que você empresta regularmente dinheiro a uma loja de produtos secos. Em troca, você toma uma hipoteca sobre seus bens. Um dia, você caminha em direção à loja de produtos secos e fica feliz. O sol brilha, e os pássaros azuis chileiam nos galhos das árvores alegres. Mas quando você entra na loja, seu rosto cai. O inventário está lá, mas o dono não está em nenhum lugar para ser visto. Você fala com o homem atrás do balcão, e ele lhe diz que o velho proprietário lhe vendeu a loja. Em seu inventário, fechadura, estoque e barril. Ele fugiu da cidade. Mais tarde, você fica sabendo que ele pediu falência. Naturalmente, você gostaria de ter seu dinheiro de volta. Então, você gostaria de colocar uma hipoteca no inventário da loja, e depois vendê-lo e obter seu cheddar. Você pode fazer isso sob a lei de não falência, porque você está em uma jurisdição onde as leis de venda a granel aplicáveis estabelecem que as obrigações do vendedor para com você seguem o inventário que ali vendeu. Você está feliz em saber que 544b do Código de Falência permite que o administrador da falência faça valer o mesmo direito sobre a mercadoria. Os outros credores estão muito contentes em saber que eles receberam um lucro inesperado. Acontece que os bens foram apreciados em valor, de tal forma que valeram substancialmente mais do que seu empréstimo. Entretanto, devido a um processo da Suprema Corte chamado Moore v. Bay, o saldo do empréstimo será dividido com os outros credores proporcionalmente, mesmo que, sob a lei de não falência,
somente você pudesse fazer valer o crédito contra a mercadoria. E você só receberia uma compensação na medida de seus interesses. Os outros credores estão realmente extasiados em ouvir falar de você, porque percebem que aquela pessoa a quem você fez um empréstimo foi na verdade uma corporação. Recentemente, esta corporação reorganizou-se usando uma compra alavancada. Essencialmente, a corporação pegou um empréstimo de um banco e usou a receita para comprar suas próprias ações. Como esta foi uma transferência sem valor razoável, e porque tornou a empresa insolvente, esta foi uma transferência fraudulenta, que pode ser evitada sob o Código de Falências, seção 548. Como o administrador judicial pode utilizá-lo para fazer valer este crédito sob 544-B? Os outros credores podem agora cobrar o valor da transferência do banco, contornando liminarmente o problema de tentar cobrar de um devedor insolvente. E tudo porque você decidiu emprestar alguma massa para produtos secos. Em Michigan, se a processar B e garantir um julgamento por danos monetários, estas são as regras sobre o que B pode manter. A. Todas as fotos de família, todas as armas e acessórios exigidos por lei a serem mantidos por qualquer pessoa, todos os trajes de cada pessoa ou família, e provisões e combustível para a confortável subsistência de cada proprietário e sua família por 6 meses. B. Todos os bens domésticos, móveis, utensílios, livros e eletrodomésticos, não excedendo em valor $1.000. C. Um assento, banco ou escorregão ocupado pelo devedor de sentença ou pela família do devedor de sentença em qualquer casa ou local de culto público. E todos os cemitérios, túmulos e direitos de sepultamento enquanto em uso como depositários dos mortos da família do devedor de sentença ou mantidos para o sepultamento do devedor de sentença. D. Para cada proprietário, 10 ovelhas, 2 vacas, 5 porcos, 100 galinhas, 5 galos e uma quantidade suficiente de feno e grãos, em crescimento ou não, para manter adequadamente os animais e aves por 6 meses. E as ferramentas, implementos, materiais, estoque, aparelhos, equipe, veículo motorizado, cavalos, arreios ou outras coisas que permitam a uma pessoa exercer a profissão, comércio, ocupação ou negócio no qual a pessoa está principalmente envolvida, não excedendo em valor $1.000. Eu não sou advogado, mas um paralegal em várias funções. Você pode praticamente reclamar qualquer coisa como um dano relacionado ao trabalho. Se você conseguir um túnel carpal, por exemplo, você também pode dizer que seu túnel carpal lhe causa depressão, ansiedade e insônia. Se eles não estiverem contestando o túnel do carpo, provavelmente não contestarão mais nada que você acrescente. Se eles quiserem contestar, terão que pagar o médico para provar que você não tem depressão/ansiedade/insônia e preferem apenas dar-lhe o dinheiro como parte de seu acordo. Além disso, testamentos e trusts são muito divertidos. Você pode fazer praticamente tudo o que quiser, como criar um pequeno mundo de fantasia para depois que você morrer e todos serão obrigados a honrar seus desejos o melhor que puderem. Exceder o limite de velocidade afixado no Texas, e em alguns outros estados, não tecnicamente um crime, apenas uma prova realmente muito boa de que você estava acelerando. Ela cai sob o guarda-chuva da lei prima facie, o que significa na cara das coisas, o excesso de velocidade definido vagamente como dirigir rápido demais para as condições dadas. Portanto, se você estiver ultrapassando o limite de velocidade afixado, mas dirigindo com segurança de acordo com um conjunto de padrões e condições, você não está em excesso de velocidade. Boa sorte em convencer um juiz IRS. Embora não seja realmente uma lacuna, os cheques são divertidos. Você pode fazer todo tipo de merda com endossos especiais, se onde quer que você os escreva for burro o suficiente para livrá-los. Eu sempre gosto de escrever merdas estúpidas em cheques que estou descontando só para ver se os caixas os aceitam. Eles normalmente aceitam, mas de vez em quando eu recebo de volta com um educado sim, não posso aceitar isso. Um cara há algum tempo ganhou um caso contra a Best Buy porque eles aceitaram um cheque que ele tinha endossado com condições que essencialmente diziam que se lhe enviassem algum anúncio, o que, claro que eles farão. Ele poderia se contentar com algo como $500 a low pop. Também possível ser preso no tribunal. Nos meus dias de habitual vagabundagem pelas ruas, embriagado, fui preso sob o Código Penal K647-F algumas vezes. A lei contra a embriaguez pública. Sendo bêbado funcional que eu era,
Tomei tempo para investigar a lei e aprendi que ser preso sob 647-F requer mais do que apenas estar intoxicado. Também especifica que você deve ser incapaz de cuidar de si mesmo ou estar bloqueando o acesso público, como uma calçada ou uma rodovia. Eles abandonaram meu caso ambas as vezes antes de ir longe demais. Mas eu estava preparado para ir ao tribunal por causa disso. Outro Código Penal 314. A lei contra a nudez pública. Esta lei declara especificamente que a nudez deve ser de natureza sexual assim. Embora o público possa não gostar dela, você pode tecnicamente andar pelado enquanto não estiver sendo sexual. Eu fui preso por 647-F 314 uma noite. E eles enviaram meu caso para algum programa de diversão juvenil. Entrei e trouxe uma pasta cheia de jurisprudência relevante que reforçou a interpretação de que a nudez legal desde que não seja sexual. E apresentei a este painel de líderes comunitários, policiais e estudantes de direito. Nunca esqueci minha frase final então. Como você pode ver, senhora, embora a exibição do meu ânus possa ser juvenil e grosseira, claramente não sou culpado da ofensa descrita sob 314 parsecs. Eles me disseram que isto não era um tribunal portanto, a jurisprudência era irrelevante. O fato de que os membros da comunidade poderiam ser ofendidos me tornou culpado. Eu disse a eles que isso era uma perversão da justiça para enviar o caso a julgamento. Nunca mais fui ouvido de volta. Muito provavelmente porque não valeria a pena o tempo de alguém julgar e não por causa de minhas habilidades de advogado de meia tigela.